Como é possível num universo de criaturas tão avassaladoras um ser ter a convicção de se intitular de aquela que nunca conheceu a derrota? Bem, depois de testar o poder massivo de Malenia, você vai entender o motivo. Então, se você já foi chorar no banho depois de ser completamente aniquilado por ela, relaxa, pois esse vídeo aqui vai te mostrar por que esse boss é tão forte. Então, se é novo por aqui, eu sou o Rino e te convido a mandar aquele follow brabo pra dar um apoio pra gente. Acabamos de alcançar os primeiros 1000 inscritos aqui do canal e, como de praxe, dobramos a meta. Agora rumo aos 2000, hein? Aqui no canal você vai encontrar muito material de qualidade. Tem partes de lores, mas também tem vídeos contando sobre jogos inteiros. Recomendo muito você dar uma conferida. Com certeza não vai se arrepender, hein? Posso contar com seu apoio? Aí sim, hein? Então, bora lá pro vídeo. Chegar pela primeira vez na câmara de descanso de Malenia não é tarefa fácil. O lugar, propositalmente, está encoberto de vários mistérios e trancas. A própria árvore sacra de Miquella é basicamente inacessível. Antes de poder pôr os pés nessa terra sagrada, devemos provar nossa força derrotando o comandante de um dos fortes mais isolados das Terras Intermédias. Mas também a nossa boa vontade, ajudando uma pobre alma em sua jornada. A recompensa é encontrar esse último paraíso na Terra, que na ausência do seu criador acaba se tornando decrépito, caindo aos pedaços, mas ainda protegido por seus poderosos habitantes e guardas. No interior do local, na raiz da árvore sacra, está Malenia. A adormecida Empyrea, que recuperava suas forças, reconhece a força de vontade daquele que conseguiu chegar tão longe, e como um presente pelo feito, vai mostrar o erro que é enfrentar um dos semideuses mais poderosos existentes. Mas claro, para entender o motivo de tudo isso e como Malenia foi parar ali, precisamos conhecer a sua origem. A história dessa lenda começa com o regresso de Radagon da Casa Cariana. No meio do processo de expansão do território da vontade, uma área acabou apresentando uma resistência muito forte. Esse local era a Liurnia dos Lagos, e quem afrontava Marika à altura era a rainha cariana Renala, a governante da região. Esse atrito entre Marika e Renala foi resumido em duas batalhas, a Primeira e Segunda Guerra de Liurnia, e por se tratar de um confronto acirrado, um até então desconhecido herói foi convocado para se juntar às fileiras e lutar pelas tropas da Tervor. Radagon, nesse ponto da história, era apenas um guerreiro ruivo, mas seu papel na Primeira Guerra foi tão importante que imediatamente se tornou um campeão. Já na Segunda Guerra, tomando um posto mais importante, acabou conhecendo a Renala, a sua rival, mas essa guerra teve um final inesperado, sem vitória para o Dourado e nem para a Lua, mas dela nasceu um voto. O herói ascendente Radagon e a rainha implacável Renala acabaram se apaixonando, e dali nasceu um acordo de paz firmado com o casamento dos dois. O até então Elden Lord e consorte de Marika era Godfrey, mas por algum motivo desconhecido ele acabou perdendo sua graça, aquela bênção da Tervor, sabe? Dessa forma, ele já não podia mais ocupar o cargo de Elden Lord, e pior, por ter se tornado um maculado, ele acabou sendo exilado das Terras Intermédias. Agora, com o cargo em aberto, um novo poderoso guerreiro devia ser escolhido, e assim Radagon foi chamado. Algo que acabou com a sanidade de Renala. É sério, ela gostava muito dele. O baque foi tão grande que ela simplesmente ficou em um estado catatônico. Mas por que Radagon fez isso e por que ele foi escolhido? Bem, ele tinha um segredinho, que por sinal vai ser muito importante para entender a condição especial em que Malenia nasceu, pois Radagon e Marika, sim, eram a mesma pessoa. What? Eu sei, isso é extremamente complexo, ou até estranho, mas vou tentar explicar o que na minha concepção aconteceu ali, baseado principalmente na Twined Armor, aquele set do D. Os seres de Elden Ring são compostos por 3 partes: o corpo, que é o elemento físico que serve para interagir com o mundo, a mente, que é aquilo que descreve a personalidade e a consciência de uma pessoa, e por fim a alma, que é mais complicado de se entender, ou até de interpretar. Ela é uma espécie de combustível que faz o corpo se mover, basicamente a força de vontade. Existem alguns personagens que brincam com esses elementos ou a ausência deles. Temos a Honey, talvez a mais popular. Ela perdeu o seu corpo, dessa forma ela não conseguia interagir fisicamente com o mundo, tendo que manipular uma boneca para fazer isso. Mas a sua consciência e força de vontade ainda existiam. Já Godwyn, que perdeu a sua alma, se tornou um corpo inanimado,
estagnado, porém o seu corpo e mente ainda estavam intactos. A gente consegue ir até para os sonhos dele, o que é algo bem bizarro se parar para pensar, já que ele de certa forma está consciente ali naquele estado bizarro. Agora vamos para a parte mais confusa, que é quando há a duplicidade desses elementos. Para isso, vamos ver dois personagens misteriosos, o D e o seu irmão, ou melhor, o Darian, o Caçador da Morte, e o Devin, o Observador da Morte. Cada um deles tem um corpo e uma mente própria, porém compartilham da mesma alma, o que fazia deles inseparáveis, o que pode ser interpretado como eles sendo muito próximos, o que não é tão verdade, já que de uma certa forma cada um seguia o seu próprio caminho. Ou então pode ser interpretado de outra forma, uma forma mais literal, eles sendo inseparáveis. Por eles terem essa condição, eles foram considerados como seres amaldiçoados. E olha só, a Ordem Áurea foi a única instituição que aceitou eles dessa forma. Por que será, né? Bem, agora entendendo que um ser vivo é composto de várias partes e que há possibilidade de ocorrerem anomalias ou duplicidades, temos o Radagon e a Marika. Esses dois inicialmente tinham almas e mentes únicas e separadas, mas habitavam o mesmo corpo. A própria Marika, em seus ecos, se refere a Radagon como um outro ser, com uma outra mentalidade. Mas diferente dos Ds, que eram inseparáveis, talvez a condição de Marika e Radagon fosse mutável, já que o conjunto, alma e mente, poderia habitar outro corpo hospedeiro. Se lembra, a Honey fez isso. Talvez aqui entrem os gigantes na jogada. Radagon, ou pelo menos o seu corpo, tem traços dessa espécie. Ou seja, pode ser que o seu corpo seja um recipiente feito com base nos gigantes para abrigar sua mente e alma, possibilitando assim ele se separar do corpo original da Marika e ter uma certa autonomia. Outro ponto que me leva a crer que o corpo dos gigantes foi usado dessa forma é a capacidade deles suportarem os fragmentos do Felgod. Se lembra? Cada gigante carregava um pouco do deus caído dentro de si, ou seja, talvez tenha alguma habilidade inata dessa espécie de conseguir armazenar fragmentos de alma e mente. Mas desse casamento entre Radagon, o agora segundo Elden Lord, e Marika, surgiram duas crianças, os gêmeos Miquella e Malenia. Por serem filhos de uma Empyrea e também da mesma pessoa, os dois eram candidatos a suceder Marika, ou seja, eram fisicamente capazes de se tornar o receptáculo do Elden Ring. Mas, pela mesma razão, esses dois nasceram portadores de severas maldições. Miquella, o garoto, estava fadado a um ciclo de juventude eterna. Já Malenia, a garota, era afligida pela podridão escarlate, uma espécie de doença fúngica que corroía o corpo e principalmente a mente, tomando as áreas afetadas com cogumelos e flores, o que acabava fazendo o portador perder alguns membros, que foi o que aconteceu com Malenia. Seu corpo não foi completamente tomado pela praga justamente pela sua extrema força de vontade e resistência, mantendo a doença dormente em seu corpo. Aliás, quando Malenia perde o controle, a praga desabrocha, causando uma explosão gigantesca de podridão, um evento que é chamado de Florescer Escarlate. Essa explosão apodrece e contamina tudo ao seu redor, e também faz com que a doença avance ainda mais no corpo de Malenia. O primeiro evento de Florescer é desconhecido, mas existe uma história que fala de um lendário espadachim cego que enfrentou a própria deusa da podridão escarlate. Sim, é uma deusa exterior, tá? Nessa luta, ele recebeu a ajuda de uma fada vestida de azul, que entregou a ele uma espada moldada com a forma do fluxo da água. Usando ela, o espadachim foi capaz de selar a essência dessa deusa na região do rio Ensel, uma área que hoje é conhecida como o Lago da Podridão. E assim, eu não me espantaria se esse evento estivesse retratando o primeiro florescer da Malenia. Aliás, futuramente, ela veio encontrar esse espadachim cego e acabou virando sua discípula, o que elevou suas habilidades com espada para outro patamar. Outra pessoa que buscava incessantemente por uma cura da condição de Malenia era Miquella. Os dois irmãos eram muito próximos, e enquanto Malenia era reconhecida pela sua força, Miquella era um verdadeiro gênio. Vendo que mesmo com a resistência de Malenia a podridão evoluía, o gênio começou a estudar uma forma de curar essa maldição, passando a pesquisar até mesmo fora do fundamentalismo da Ordem Áurea, encontrando a resposta no ouro puro.
uma substância capaz de afastar a influência de um deus exterior, algo que não curaria a maldição, mas manteria sob controle as investidas da podridão. Ele também acabou criando alguns protótipos de agulhas, que serviam como um repelente de deuses. O poder delas é tão útil que pode até combater a possessão da chama frenética. Dessa forma, a Malenia ficou bem conhecida nas Terras Intermédias. Sua enorme força, habilidade e, mais do que tudo, resistência à sua maldição acabaram se tornando um verdadeiro símbolo de perseverança. A própria família Amarais, um grupo de cultistas que habitavam o Castelo Sombreado, tomou Malenia como uma fonte de inspiração para resistirem à sua própria doença, louvando ela como uma deusa e produzindo as suas próteses de ouro. Alguns guerreiros também passaram a seguir a deusa Escarlate, os Cavaleiros da Podridão Imaculada. Eles se entregavam de corpo e alma ao seu comando, e isso é literalmente. Por lutarem ao lado de Malenia, os seus corpos gradualmente iam sendo consumidos pela podridão escarlate. É descrito que, devido a esse estado de decomposição iminente, eles já aceitavam seu destino e lutavam sem se importarem com as consequências, sendo extremamente letais por causa disso. Essa série de fatores acabou tornando esse exército, o exército de Malenia, uma das maiores forças militares das Terras Intermédias. E esse grupo, assim como sua general, estavam sitiados na Árvore Sacra, protegendo Miquella, pois Malenia jurou levar o seu irmão ao trono, servindo como a sua espada. Eu sou Malenia, espada de Miquella. E eu nunca conheci a derrota. E dessa forma, tudo seguia tranquilo, pelo menos até a ruptura acontecer. Mas a gente vai ver melhor sobre isso na semana que vem, na segunda parte da história da deusa Escarlate. Então já deixa o like aí se curtiu o vídeo e se inscreve no canal, pois ainda temos que falar sobre muita coisa, como a luta do Radan, a batalha de Aeonia e também quem é Millicent. Vai por mim, tem muito conteúdo ainda. Então era isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de conferir os outros materiais aqui do canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!